Transformar grandes ideias em grandes realizações. Servir milhões de famílias todos os dias. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós transformamos o desafio da maioria das empresas em nosso DNA e nosso propósito. Cuidar de pessoas. Para nós, cuidar das pessoas faz parte da nossa rotina e é o motivo de nossa existência. Cuidando dos pacientes, nos propomos a oferecer o melhor em medicamentos hoje e sempre. Cuidando de nossos colaboradores e de suas famílias, alimentamos a garra que forma a nossa nação azul. Cuidando da nossa comunidade, oferecemos ferramentas para juntos transformarmos o mundo em um lugar melhor. O cuidado faz parte de quem somos. Faz parte da nossa missão. Apsen Farmacêutica. O cuidado que transforma. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Gostaria de agradecer também o apoio da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, em nome do seu presidente Jário Silva, e da Sociedade Interamericana de Endoscopia Digestiva, em nome do seu presidente Assadu. Vamos começar a aula com a apresentação dos nossos dois moderadores. Eduardo Moraes. Boa noite, obrigado. É uma grande satisfação estar aqui participando com vocês dessa aula com o professor Tanaka. Eu sou oncologista clínico do Núcleo de Oncologia da Bahia, Oncoclínicas, e com especial interesse na área de tumores gastrointestinal. Então, a grande satisfação é discutir um tema que o oncologista, graças a Deus, vem participando cada vez mais, que é o diagnóstico e o tratamento da doença precoce, câncer coloretal. Agora passo a palavra a Dr. Vitor Rossi, endoscopista do Itaigara Memorial e membro titular da SOBED. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando o Itaigara Memorial na participação desse evento. Uma aula no modo do novo normal, que a gente venha aprendendo. E isso é muito interessante, com a oportunidade do Dr. Tanaka, uma aula excelente que vamos ter, sem dúvida, e vamos dar seguimento para a gente começar a nossa aula no tempo ideal e certo. Agradeço imensamente ao professor Tanaka por dispor seu tempo para realizar uma live para o Brasil, América Latina e alguns países do mundo. O professor Tanaka é PhD e professor do Departamento de Endoscopia do Hospital Universitário de Hiroshima, Japão, uma das referências mundiais em diagnóstico e tratamento do câncer coloretal, e teve participação efetiva na criação da classificação JNET. A dinâmica da aula vai ser dividida em 4 partes. A aula, o professor Tanaka vai apresentar imagens que vão ser discutidas através de um quiz, perguntas que foram enviadas previamente ao professor, que ele vai responder ao final da aula, e perguntas que vão vir da plateia via chat. Por favor, doutor Tanaka, seja bem-vindo. É uma honra ter o senhor com a gente. Muitíssimo obrigado. Primeiro, antes de tudo, é realmente uma grande honra para mim ser capaz de administrar essa aula nesse webinar. Eu agradeço muitíssimo ao Dr. Rodrigo por ter me convidado para esse webinar. Eu estou um pouco preocupado com o Covid no Brasil, o problema do Covid-19. Todos, por favor, se cuidem e estejam seguros. Hoje, eu gostaria de
passar para vocês alguns casos em relação ao NBI, especialmente a classificação JNET. E vou fazer explicações e trazer um estudo de casos concreto, com o objetivo de utilizar na prática diária do câncer coloretal. Então, eu vou começar então a minha apresentação. Nós temos diversos métodos de endoscopia utilizando imagens, IEE. Eu hoje vou focalizar no NBI. Aqui nós temos um pólipo. Aqui nós temos com a carmim, nós vemos aqui esse padrão tubular. E aqui nós temos uma outra visão e você pode ver muito bem essa estrutura similar a essa outra aqui desse outro pitch. Esse aqui, vocês estão vendo muito bem essa imagem? Vocês estão vendo também a seta se movendo? Sim. Este daqui corresponde, então, a essa parte aqui, essa linha mais escura. Mas essa estrutura é muito mais espessa do que esta outra. Aqui nós temos a estrutura tipo PIT, que nós chamamos da zona branca, que nós temos essa abertura. E nós temos também uma parte aqui do epitélio, aqui uma cripta marginal. Nós vemos essa aparência de polipoides. E aqui nós temos, é o que é exatamente correto para a utilização no NBI, para que nós possamos ter a iluminação correta. Esse tipo de cor normalmente é difícil. A nossa estrutura que nós temos, ela parece branca. E você vê essa estrutura de criptas em muitos casos. Nós começamos a chegar a um consenso e nós chamamos esse padrão aqui como um padrão de superfície. Nós organizamos, então, essa equipe de expert de NBI no Japão, com diversas pessoas, ele nomeou diversas pessoas. Aqui nós temos diversas pessoas e colonoscopistas especialistas. A classificação do JNET, então, foi introduzida aqui em endoscopia digestiva em 2016. Se você estiver interessado, por favor, leia esse artigo. Aqui nós temos a classificação do JNET. Nós temos uma pequena modificação. O ponto importante, no entanto, é que nós estimamos diversos achados de acordo com o padrão dos vasos, da superfície. Todos dois são muito importantes. O tipo 1, tipo 2A, tipo 2B e tipo 3. Por favor, entenda essa classificação. Mas também é necessário entender o conceito, para que você possa utilizar isso de maneira correta na prática rotineira. E essa discussão é muito importante. Mais tarde eu vou estar mostrando para vocês alguns desses casos concretos. Eu vou explicar aqui as características de cada um desses tipos.
O tipo 1, como nós temos aqui, é o padrão dos vasos é invisível e o padrão da superfície é regular, escura e com pontos brancos, similar a uma mucosa normal. Isso é bastante importante, eu vou mostrar mais tarde isso aqui, essa explicação completa mais tarde. O tipo 1, então, é indicador de pólipos hiperplásticos e também de pólipos serrilhados C6. O tipo 1 de JNET corresponde ao NICE tipo 1. O tipo 3 é o NICE tipo 3. O padrão dos vasos é a interrupção desses vasos mais espessos e alguns outros tipos de vasos soltos. A superfície, o padrão de superfície é amorfa. Nos diagnósticos, nós vemos esse tipo de estrutura. No tipo 3, nós temos um câncer invasivo submucoso profundo. O tipo 2, dividido em 2A e 2B, é muito fácil de entender nesse caso. No tipo 2A, nós temos os padrões dos vasos e os padrões das superfícies, todos dois. Rapidamente, posso dizer que são regulares. Regulares em relação ao calibre, a distribuição, o padrão espiral, o padrão da superfície, igualmente tubular, ramificado, papilar. Regular, de qualquer modo. Aqui você pode ver que nós temos a estrutura regular, as margens dessa estrutura também bastante regular. Por outro lado, nós temos aqui o tipo 2B, o padrão dos vasos de superfície, todos dois se apresentam irregulares. No primeiro regular, no segundo irregular, muito fácil de ser compreendido. O tipo 2, aqui o calibre variável, distribuição irregular. Igualmente, o padrão da superfície é irregular ou obscura, como nós vemos aqui na imagem. Se você comparar, nesse caso, essas duas estruturas, você pode entender muito bem qual é a diferença que nós temos entre o tipo 2A e o tipo 2B. Aqui nós temos o tipo 1 típico, uma imagem típica. Nós temos os pontos escuros, os pontos brancos e nenhum vaso. Nós temos aqui a hiperplasia. Aqui é o típico 2A, uma imagem típica de 2A. Nós temos aqui essa estrutura regular das criptas e você está vendo as margens dessas estruturas bastante suave. Aqui nós temos uma imagem típica do tipo 2B. Vasos e a estrutura tipo criptas bastante regulares. Isso aqui é típico do tipo 3. Essas estruturas e nós temos também essas áreas vasculares bastante típicas. Nós temos os vasos, como você pode ver, as suas estruturas. Agora, por favor, olhe aqui o tipo 1, tipo 2A, tipo 2B e o tipo 3. E você pode compreender muito bem a definição que foi mostrada. A minha colega fez, então, essa estimativa aqui do significado clínico da classificação JNET. Utilizando aqui diversos casos de hiperplasia, SSP, aqui nós também LGD, HGD, SMS, SMD, no carcinoma, nós podemos, então, verificar a significância de cada uma desses tipos e a classificação JNET. O tipo 1, nós temos bom indicador para hiperplasia ou SSP. O tipo 3 também é bom indicador para SMD no câncer. Tipo 2A, nós temos LGD, displasia de baixo grau, mas aqui a displasia de alto grau. E também, igualmente, SMS.
mas indicador principalmente para neoplasia intramucosa. Apenas um padrão aqui do SMS. Tipo 2B contém diversos tipos de lesões de displasia de baixo grau até o carcinoma profundamente invasivo. Por falar nisso, uma outra colega trabalhou aqui com a magnificação em relação aos achados relativos aos vasos. Nós verificamos aqui em relação a esses achados com os vasos um pouco difícil. Por exemplo, então temos aqui, por favor, veja esses dois slides. Aqui o adenoma. O padrão dos vasos bastante irregular, sua distribuição. Nesse tipo aqui denso, bastante irregular. Essas linhas são bastante irregulares. Mas se focalizarmos na superfície, você então poderá ver as margens bastante suaves com esse tipo de padrão de criptas. Mesmo que o padrão dos vasos seja irregular, você pode diagnosticar essa lesão de acordo com os padrões que apresentam essa superfície, como adenoma. Nós utilizamos, então, a classificação de Genet e nós estimamos as duas coisas, o padrão dos vasos e o padrão da superfície, para utilizarmos o tipo de diagnóstico com Genet. Então, vemos aqui essa lesão, podemos diagnosticar com um padrão regular da superfície, mesmo que os vasos sejam irregulares. Aqui nós observamos o padrão da superfície aqui na magnificação com a banda estreita. E nós vemos aqui, então, melhorando o sistema, né? Fazendo uma melhoria nas estruturas. Aqui a parte da mesma lesão, com diversas melhorias, amplificações. Nós vemos, então, uma foto muito boa, uma imagem muito boa do padrão da superfície. Aqui no A3. Você não pode ver a superfície, o padrão da superfície de maneira correta. Através da magnificação com NBI, então podemos ter uma melhoria dessa visão da estrutura no seu sistema. Em sumário, quando nós detectamos uma lesão, nós devemos fazer uma magnificação com NBI. A partir daí, nós então utilizamos a classificação do JNET, se ela for de tipo 1, basicamente hiperplasia. SSAPP necessita remoção em alguns casos, como por exemplo 10 milímetros, mais do que 10 milímetros aproximadamente, nesses casos de displasia. O JNET 2A pode ser tratado através de um tratamento endoscópico, porque o 2A contém muitas regiões intramucosa. O tipo 3 deveria, então, ser enviado para cirurgia, provavelmente por ser um carcinoma invasivo. O tipo 2B, vamos focalizar aqui no 2B, esse tipo aqui contém vários tipos de lesões, adenomas, SM, carcinoma. Não podemos, então, ter um tratamento adequado através da magnificação com NBI. Então, as lesões de tipo 2B necessitam que se faça um diagnóstico de pit pattern com algum tipo de corante. Cromoendoscopia
Por exemplo, na prática diária, nós podemos utilizar índigo carmine como corante, mas quando você quer determinar a aparência, para ver que tipo exatamente é, nós devemos utilizar um spray com índigo carmine, que é essencial nesse caso. Para sermos capazes de ter todo o controle em relação a esse diagnóstico, é muito importante entender o princípio e a sua definição. Nós poderemos, então, ouvir diversas palestras, mas é muito importante fazer estudos de casos, utilizando a classificação de JNET, para que você possa utilizar essa classificação na sua vida diária. É muito bom ter estudos de casos e discussões também face a face com um bom instrutor, incluindo um patologista nessa discussão, que é extremamente importante. Eu vou mostrar diversos casos aqui, como que você faz esse diagnóstico. Aqui é uma hiperplasia, a mesma estrutura, você está vendo, com essa mucosa no entorno. Aqui também, igualmente, hiperplasia. Como nós podemos fazer o diagnóstico dessa região, dessa lesão? Aqui, essa região foi diagnosticada como adenoma, pelo seu padrão vascular. No entanto, aqui nós temos um tipo de colmeia, aparência de colmeia, que é um pouco estranho para uma lesão, um adenoma. Nós podemos ver pontos escuros, mais ainda pontos. E nós vemos esse que é um pólipo hiperplástico. Por favor, olhe com mais atenção nesse slide. Essa aqui nós temos esse padrão dos vasos, como se fosse uma colmeia, mas nós vemos a mucosa também, com o mesmo tipo de padrão no seu entorno. Mesmo numa mucosa colônica, nós temos uma informação importante. Esse tipo de padrão, como esse, precisa-se entender também qual é a situação da mucosa no entorno, prestar muita atenção a ela. Aqui nós temos JNET tipo 1. Então, nós temos a histologia, pólipos hiperplásicos, mas essa lesão aqui nós temos a inflamação no seu entorno, na parte da mucosa. Aqui nós temos uma lesão, um adenoma típica. Lembre-se dessa foto aqui. Esse aqui é o típico 2A. Nós temos aqui um padrão de criptas, mostrando as margens lisas. Você pode ver essa estrutura de criptas aqui bastante regular, nesse tipo de magnificação, utilizando o índigo carmim. Veja e lembre-se ainda que é uma estrutura regular. E é muito importante comparar esse tipo de padrão. Isso aqui é um adenoma típico. Aqui é a região da estrutura. Como você diagnosticaria esse caso? O padrão dos vasos, das superfícies, bastante irregulares. Então, diagnosticamos esse padrão como JNET 2B. Aqui é o espécimen, o carcinoma intermucosa.
Agora vamos ver aqui a lesão, essa lesão, menos do que 1 centímetro de diâmetro nessa estrutura. Aqui nós temos uma magnificação com NBI. Essa não é a melhor imagem que poderíamos ter para magnificação com NBI. Nós vemos essa informações, a observação oblíqua pode levar você a um diagnóstico incorreto. Aqui parapendicular. E você pode ver os vasos com rupturas e a dispersão desses vasos e essa estrutura amorfa. Essa imagem mostra o tipo típico e diagnosticamos como um carcinoma invasivo profundo. Para falar a verdade, nós notamos antes da magnificação com NBI que nós temos essas bordas aqui, nós vemos a mucosa e nós suspeitávamos que tipo de lesão seria já no início como sendo cancerosa. Enviamos então esse paciente para a cirurgia. E aqui nós mostramos aqui a invasão na área muscular, na camada muscular. E isso aqui então agora. 3 centímetros dessa lesão invasiva. Alguns médicos fizeram ESD com um exame detalhado, mas nós fizemos um exame ainda mais profundo utilizando o índico Carmine. Nós mostramos então essa superfície irregular e utilizamos a magnificação com NBI 2B, então JNET 2B. Aqui, ultrassom, essa área muscular é vista aqui. Suspeitamos que seja um câncer e mostramos aqui a confirmação. Nós vemos aqui essa deformidade com essa visão lateral. Nós temos aqui a câncer T2. Enviamos, então, esse paciente para a cirurgia igualmente. Como esse aqui, igualmente também, essa lesão aqui na camada da mucosa. Magnificação. Traz, então, esse diagnóstico dessas microestruturas. Quando nós fazemos um diagnóstico de carcinoma invasivo, nós temos de distinguir entre os tipos de cânceres. Nesse caso, a fluoroscopia com ultrassom é bastante útil. Vamos começar aqui os estudos de caso. Caso número 1. Nós temos um pequeno, aqui nós temos hiperplasia, um pólipo céssio. Como que nós podemos diagnosticar, então, essa lesão? Um minutinho só, fala com ele. A gente vai voltar agora. Voltar? Voltar. Voltar. Pode. Por favor, votem. Já pode? Ele quer que mostre o resultado? Só sendo meu. Tipo 2B, ele disse que metade dos médicos poderiam diagnosticar isso de maneira correta. Alguém disse tipo 3.
Disse que o tipo 3 é uma resposta semi-correta. Então, 2A. JNet 2A. Eu votei 2A. Nós conduzimos MR. Aqui um carcinoma invasivo. Caso 2. Aqui é uma região polipóide pequena. Como é que você, então, faz o diagnóstico aqui com essa imagem de banda estreita? NBI. Por favor, votem. Votar. Não, é 2A isso. Olha os vasos aqui. Ó. Por favor, votem. Vote. Cadê a votação? Por favor, me mostrem o resultado. Ele está pedindo. O resultado. O resultado. Empate. Ele disse 2A, metade, metade. Isso. Isso. Ele disse, olhem de novo o slide. Padrão dos... não é regular. O padrão dos vasos completamente diferente do outro que eu acabei de mandar para vocês. Esse é 2B. Então, fizemos EMR. Aqui, SM, carcinoma profundo. Quando diagnosticamos uma lesão com carcinoma, nós temos que fazer o EMR ou ESD. Não devemos fazer uma polipectomia. Carcinoma, então, tem potencial invasivo e nós temos que fazer, então, MR é importante. Se nós fizermos a polipectomia, cortando aqui, dessa maneira, a margem profunda será positiva. Aqui uma visão com o NBI. Imagem de banda estreita, por favor, votem. Ok, já tem o resultado, ele está pedindo. Muito bom. Típico. Tipo 3, típico aqui com os vasos com rupturas e uma superfície amorfa. Esse é um carcinoma intramucoso, acompanhado por uma displasia moderada. Algumas vezes, nesse carcinoma intramucosa, nessas lesões, nós vemos uma pequena displasia e um crescimento invasivo. Mas é um JNet típico número 3. Muito bem. Essa visão do NBI, mais uma vez, por favor, votem. Por favor, me mostrem o resultado.
Esse é um pouco mais difícil, na verdade. Você pode ver a superfície. A superfície das criptas são irregulares. O padrão dos vasos. Uma área avascular. Mas você vê aqui esse padrão, tipo padrão criptas irregular. Então, é 2B. Aqui, igualmente, nós temos esse carcinoma invasivo. Caso 5. Aqui um pólipo bem pequenininho. Aqui essa visão com magnificação utilizando a imagem de banda estreita, NBI. Por favor, votem. Por favor, nos mostre o resultado. Ok, muito bem. Tipo 2B. Irregular. Estrutura de cripta irregular. O diagnóstico é um pouco perigoso em razão da probabilidade de cirurgia, mas essa é uma lesão muito pequenininha. E nós fizemos EMR, portanto, para confirmar. E nós vemos aqui, nós vemos também um adenocarcinoma invasivo, o GENED 2B, tipo 3. Por favor, preste bem atenção quando você fizer esses dois diagnósticos e a referência para o tratamento. Caso número 6. Uma lesão polipoide, 1,5 de diâmetro. Aqui, NBI. Por favor, vote. Por favor, me mostrem o resultado. Por favor, votem. Metade, metade para o 2A e metade para o 2B. A resposta correta, no entanto, é 2B. A margem aqui não é bastante lisa. Aqui nós vemos a padrão de criptas SM invasivo. Compare, por favor, agora. Aqui nós temos a imagem dessa lesão. E essa é a imagem que mostrei anteriormente. Típico 2A. Compare agora, então, a estrutura das criptas e as margens, por favor. Bastante lisa.
Do outro lado, essa lesão aqui nos mostra uma região muito irregular. Vocês entendem a diferença? Que é muito importante na prática diária, não é? Então, por favor, seja bem cauteloso. Último caso. Aqui nós temos aqui o tipo granular. NBI, com a visão, com a magnificação na imagem de banda estreita. Essa parte aí. Por favor, apresente o diagnóstico. Voltem, por favor. Muito bem. Tipo 3 é a resposta correta. Aqui nós vemos a ruptura dos vasos e essa área aqui é amorfa. Então, é um típico Janet tipo 3. Enviamos, então, esse paciente para a cirurgia, na verdade. Nessa parte aqui. SM, aqui invasivo. Por falar nisso, eu vou apresentar a classificação utilizando a magnificação com NBI. Aqui é um estudo de um amigo nosso na Universidade de Tóquio. Ele aprovou a utilização de NBI, mostrando a mesma habilidade diagnóstica. Ele utilizou essa classificação, provando a mesma habilidade em relação a BLI e NBI. A classificação do JNET está estabelecida através da classificação de NBI. Mas eu sei, BLI pode ser aplicado e pode ser utilizado também na classificação de JNET e o seu diagnóstico. Vou mostrar aqui exemplos para vocês. Aqui é o tipo 2A de lesão. Nós temos aqui utilizando a magnificação com NBI e aqui nós temos a visão com magnificação com BLI. E você pode ter quase os mesmos achados. Aqui é o tipo 2A e aqui nós temos a visão com NBI, BLI para o tipo 2B. E você pode ver quase que o mesmo achado. No Brasil, igualmente, nós podemos utilizar o JNET e a sua classificação de maneira eficaz utilizando o BLI e NBI certamente, não é? Aqui é um atlas publicado pelo professor Tajiri, o professor Kato, eu mesmo, Saito e Nabumoto. Esse atlas contém, então, NBI, BLI. Se você estiver interessado, por favor, então, aprenda a partir desse atlas. As suas habilidades diagnósticas certamente irão definitivamente melhorar. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Aqui é o final da aula. Vou falar.
Sensei, eu enviei umas I have perguntas. sent you a few. Muito obrigado pela Thank you apresentação. very much for the Foi muito presentation. boa, It foi was maravilhosa. extremely interesting. Eu enviei algumas Wonderful presentation, perguntas para o and I senhor have sent de alguns you a few convidados. questions from a O senhor poderia responder agora? Could you answer that? Sim, certamente. Ele está aguardando? Acho que sim. Acho que ele está aguardando. Tá. Ele disse que não está ouvindo nada, então ele está aguardando as perguntas. Então, Então, boa noite, pessoal. Novamente agradecendo. Boa tarde para alguns, bom dia para outros, principalmente para o professor Tanaka, bom dia. É um grande prazer estar aqui apresentando e moderando essa webinar junto com o Dr. Rodrigo e Dr. Eduardo Moraes. Um agradecimento mais do que especial ao Dr. Tanaka, que nos deu essa brilhante apresentação. Sempre a gente admira e aprende com suas imagens espetaculares e como é interessante trazer sempre o que há de mais atual e de melhor nos exames de colonoscopia de alta qualidade. Agradecer ao Taigara Memorial por nos apresentar e nos dar essa oportunidade de estar aqui também. Obrigado também por poder contribuir, a gente poder contribuir também, compartilhar com vocês, interagindo nas perguntas, com o que a gente há de melhor para fazer dentro da endoscopia e principalmente de um segmento da endoscopia chamado endoscopia oncológica. E sempre nos surpreende a diversidade de perguntas que nos foi perguntada aqui nos chats. A gente tem uma quantidade boa de participantes online. Depois a gente vai fazer a divulgação das estatísticas, mas são números que também nos surpreendem pela quantidade de pessoas que estão aqui participando. E lembrando sempre as recomendações de distanciamento, as recomendações da OMS, as recomendações do Ministério da Saúde, que essa webinar está obedecendo a todas essas recomendações. Sempre é interessante nesse momento, e como o Dr. Tanaka lembrou, ainda está no momento da gente ainda ficar em atenção com a questão da pandemia. Vamos iniciar, podem mandar as perguntas, o que a gente não conseguir responder, provavelmente a gente vai responder depois, mas podem enviar as perguntas que a gente está aqui online. Uma das perguntas, doutor Tanaka, foi a questão do ganho, do incremento da cromoscopia eletrônica e da magnificação na análise dessas imagens. É obrigatório ter magnificação e cromoscopia para a utilização das classificações tipo a JNet? No canal ele responde essa pergunta. Está aqui, é de Daniel. Eu vou perguntar, depois você pergunta. Não, mas está em inglês, responde. Okay. Hoje em dia, a magnificação é essencial, sim, para exames colonoscópicos, porque sem o índigo Carmine, por exemplo, nós podemos distinguir facilmente uma neoplasia, um adenoma benigno e um carcinoma. Portanto, eu diria, através dessa estratégia terapêutica, também um carcinoma invasivo. E por isso nós devemos fazer IMR, não uma polipectomia. Se for carcinoma, nós precisamos fazer uma detecção e a EMR sim, mas um benigna pode ser tratado
Através dessa magnificação, então, nós temos uma ferramenta essencial. No Japão e também no mundo, em outros lugares, diversas empresas têm trazido diversos sistemas endoscópicos. Os sistemas mostram quase funções de magnificação com autofocos. Além dessa nova modalidade, NBI e a magnificação dos padrões de criptas também estão espalhados no mundo inteiro. Então, por favor, não se atrasem na utilização daquilo que está já acontecendo no mundo inteiro. Dando continuidade às Não, perguntas. Como eu sei, o Brasil é o segundo país no mundo em relação à magnificação, próximo ao Japão. Dando continuidade às questões, a gente sabe que a possibilidade do diagnóstico de lesões serrilhadas e a associação das neoplasias com lesões serrilhadas. A gente sabe que cada vez mais a gente dá diagnóstico de neoplasias avançadas serrilhadas e ainda tem a taxa de detecção de adenoma, de lesões serrilhadas baixa. Qual é o ganho da classificação? Qual é o ganho da avaliação da colonoscopia de alta qualidade na detecção das lesões serrilhadas? Eu vou fazer uma pergunta agora. Vou falar aqui um pouco sobre essas lesões serrilhadas. Elas são classificadas no tipo 1, no JNET. Quando nós diagnosticamos o tipo 1, nós temos que distinguir entre as neoplasias serrilhadas e hiperplasias, utilizando o padrão de criptas. Como você sabe, existem diferentes tipos de PITs típicos para o SSA, se acompanhados por displasia serrilhada, nós podemos então detectar o 2A e o 2B. Não há evidência bastante no momento no Japão. SSP, se for maior do que 1 centímetro. Também a existência na mucosa é bom indicador de SSP. Também 2B. Mas diversos tipos de grupos também são indicações nesse padrão de PIT, também são indicação de SSP. Sansei, tem uma pergunta aqui do professor Nelson Miyajima. Nas lesões de reto, o critério de cura pode ser estendido para mais de 1000 micras se não tiver outros fatores de risco? No Japão, na evidência do Japão, mesmo com carcinoma profundamente invasivo na submucosa, se há nenhuma metástase no linfonodo, se não há envolvimento de alto grau ou sem histologia, apenas esse fator nos mostra SMD
1,2% a 1,4%. Considerando a situação do paciente e as questões relacionadas à comorbidade, nós poderemos, então, decidir a estratégia terapêutica com o paciente. Professor Tanaka, ainda sobre esse paciente com a lesão de reto com envolvimento profundo de 2.000 micras, você sempre oferece cirurgia ou você, em alguns casos, oferece um tratamento complementar, como, por exemplo, quimio e radioterapia? Em casos como esse, eu digo ao paciente os fatos sobre essa doença metastática e o percentual. A decisão deverá ser feita pelo paciente. Claro que explicamos as complicações após cirurgia. Disfunção sexual, incontinência. Temos agora uma pergunta do Dr. Roque Sanches, de Santiago, do Chile. O que é que vocês fariam? Ele está perguntando. Normalmente a mesma coisa. A decisão é compartilhada com o paciente e a indicação é a cirurgia, no caso até uma amputação, mas em casos que o paciente não deseja amputação, a depender do risco, pode ser indicado só observação clínica, que é o mais comum. Em casos selecionados de um risco maior do envolvimento linfonodal, pode ser discutido quimio-radioterapia, mas, de novo, somente quando o paciente recusa a cirurgia, que é considerado o tratamento padrão. No Japão, agora, radioquimioterapia, depois da ressecção endoscópica para SMD, para carcinoma invasivo, está acontecendo, é o que está acontecendo. Os estudos estão ainda em curso. Uma pergunta até que eu tinha era em relação ao paciente que faz quimio e radioterapia para um tumor invasivo, com o intuito de preservação do reto. Uma avaliação com NBI pode ajudar na identificação da resposta ao tratamento, da resposta completa ao tratamento? Não. O resíduo local pode ser diagnosticado pela endoscopia padrão. Perfeito. Bom, deixa eu até só continuar. Tem a pergunta, então, do... A ultrassom é mais importante, o S. É mais Perfeito. importante. Pergunta do Dr. Roque Sanches, de Santiago, Chile. A inteligência artificial, utilizando cromoendoscopia, funciona para diagnóstico e decidir entre ressecção ou deixar a lesão na estratégia. O senhor acha que pode ser utilizada a inteligência artificial para regiões que tenham dificuldade de acesso? Agora, a inteligência artificial está se desenvolvendo incrivelmente. Então, nós podemos utilizar também na prática diária. A IEE e magnificação poderá contribuir para distinguir entre neoplasias e não neoplasia, para detectar ou decidir pela estratégia IEE poderá contribuir. Até o momento,
Os endoscopistas utilizam magnificação, NBI, BLI, não com tanta acurácia para conduzir a estratégia. Uma pergunta de Daniela. Pode? Uma pergunta de Daniela Miome, de Goiânia. Com relação à tecnologia NBI para melhorar a endoscopia e caracterização das lesões de colo, que classificação seria adequada à realidade brasileira? JNet? Sim, certamente que sim. A JNet é muito simples. Eu recomendo, por favor, utilizem a classificação da NICE primeiro. A classificação da NICE, você sabe, pode detectar a não neoplasia e os carcinomas profundos. Depois que você seja capaz de utilizar a classificação do NICE, você então deverá utilizar JNet. A classificação do JNet precisa de magnificação. Sem a magnificação, você não pode distinguir entre 2A e o 2B. JNet, a classificação de JNet deverá estar em todos os lugares, eu acredito. Vamos fazer a última pergunta. Vitor vai fazer. Então, doutor Tanaka, tem diversas pessoas de todas as localidades do mundo e ótimas retorno, dando parabéns ao senhor, uma excelente aula pelos diversos casos e as imagens apresentadas. Isso nos deixa muito feliz estar o senhor aqui com a gente hoje. Então, tem uma pergunta que eu queria fazer, pessoal, em relação e qual é a dica que o senhor dá, principalmente o Brasil não é um país que tem uma diversidade de aparelhos como o senhor imaginou e falou na estatística. Acredito que seja mais concentrado nos grandes centros. Mas o Brasil é um país continental, muito grande, e tem diversas regiões que não têm acesso à cromoscopia e algumas vezes nem à magnificação. Quais são as dicas que o senhor dá para uma colonoscopia de alta qualidade em locais onde tem poucos recursos, principalmente por não ter um acesso econômico viável, como no Japão, com a boa distribuição? Essa é uma pergunta difícil. Primeiro, por favor, tenha muitas conferências, não apenas palestras especializadas ou explicações ou revisões de pares, mas casos concretos, com discussões reais, concretas, como esse webinar. Isso é muitíssimo importante. Depois disso, então, todos poderão ficar interessados por exames mais detalhados. A necessidade vai ser aquilo que vai motivar as pessoas no Brasil, mas tanto quanto eu saiba, os endoscópios são, talvez, eles por enquanto são muito caros, mas talvez tornem mais baratos. Mas um endoscópio com uma função de magnificação, aí sim você poderá observar as microestruturas. E se você puder, por favor, tente. Primeiro, faça surgir o interesse por esse exame detalhado. A sociedade, então, vai se ajustar às necessidades.
Se todos não estiverem interessados nesse exame detalhado, as pessoas não, esse interesse não se dispersará e as pessoas não utilizarão. A mesma coisa acontece no Japão. Há alguns anos atrás também isso aconteceu no Japão. Você entendeu o meu ponto? Então, finalizando, professor Tanaka, muito obrigado pela aula, estou dispor do seu tempo. Obrigado mais uma vez à SOBED, em nome do seu presidente Jairo e do presidente eleito Ricardo Dib. A CIED, em nome do presidente Assadur. Estamos encerrando. Obrigado. Muito obrigado pela presença dos senhores. Abraço. Obrigado a vocês. Por favor, cuidem-se e estejam seguros em relação ao Covid-19. Tchau.